Vamos lá então, vamos conhecer quais são esses 7 passos que você pode usar para exercitar a sua escuta empática. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu só ampliar aqui para vocês verem a tela cheia. Bom, acho que já está todo mundo vendo, vou colocar minha tela aqui no cantinho para não atrapalhar. Então vamos lá, gente. Primeiro passo para você desenvolver a sua escuta empática. Esteja ainda mais próximo dos teus liderados e esteja presente. Se a comunicação ela já era um fator muito delicado e muito importante antes de todo esse cenário que a gente está vivendo agora, nesse momento ela é ainda mais crucial. E dentro do processo de comunicação, um dos grandes pilares do processo de comunicação é a escuta. A escuta faz parte da comunicação, né? Mas para que isso aconteça, você precisa garantir que você está próximo dos seus liderados. Muitos profissionais, muitas empresas tiveram que se adaptar rapidamente a esse novo cenário, mudar a dinâmica de trabalho que antes era presencial para modelo home office, e isso envolve você não estar ali fisicamente presente com o teu colaborador. Então, nem sempre você vai conseguir ver de imediato a reação dele em relação a alguma demanda que ele recebeu. Você não vai conseguir olhar nos olhos dele para ver como ele está naquele dia. Você não vai, talvez, perceber numa interação que talvez você teria no dia a dia com ele, rapidamente, como que ele está, se ele está bem, se ele está precisando de alguma ajuda. Então, por esse motivo, é importante que você esteja e que você garanta que você vai estar ainda mais próximo dos seus colaboradores. Mas não adianta a gente dizer que está à disposição, que as pessoas podem contar com a gente, que eu estou aberto a ouvir, que elas podem me acionar, se eu não estiver verdadeiramente presente durante esses momentos. Então, quando a gente fala em escuta empática, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é presença. E para que a gente esteja presente, para que a gente garanta que a gente vai estar ali 100% com a pessoa, a gente precisa primeiro evitar qualquer distração. Então, não funciona você ter um momento com uma pessoa, você querer conversar com alguém, se você está com o seu computador aberto, se o teu celular está pitando toda hora, mesmo que esteja no silencioso, ele fica ligando a luzinha ali, fica vibrando, isso tira o seu foco. Então, o ideal é que você realmente se organize para que essas distrações não te atrapalhem, tá? E na maioria das vezes, essas interações, elas acontecem de forma espontânea. Então, nem sempre você vai conseguir se organizar totalmente para isso. Quantas vezes os teus colaboradores já chegaram para você pedindo uma opinião, querendo te apresentar algo no meio de um trabalho que você estava realizando e que era realmente muito importante. E aí você fica naquela saia justa, né? E agora? Eu preciso terminar esse negócio aqui, mas eu quero dar atenção para a pessoa. Como que eu faço? A melhor alternativa nesses casos é fazer combinados. É você mostrar a relevância daquele assunto para a pessoa, considerar a atitude da pessoa em ter te procurado, mostrar o quanto que isso é importante, mas mostrar para ela também a sua situação naquele momento. Então você pode dizer assim: o que você está trazendo é realmente muito relevante e eu quero muito conversar com você sobre isso. Mas nesse momento eu estou envolvido em uma atividade que eu não consigo interromper. A gente pode falar daqui a 15 minutos. Olha como a abordagem ela é totalmente diferente. Como você consegue demonstrar que aquele assunto é relevante sem ser desrespeitoso ou sem demonstrar que você não está atento à pessoa. Faz diferença, né? Ou então, se você está muito preocupado com o tempo, você pode dizer assim: eu quero muito te escutar, mas eu quero garantir que a gente vai ter tempo suficiente para falar. Nesse momento, eu tenho só 20 minutos. A gente consegue falar nesse tempo? Você já direciona a pessoa, você reconhece que o assunto é muito importante e você direciona a pessoa para um momento que você vai ter a garantia de que essas distrações elas não vão te atrapalhar. Então essa aqui é uma ótima estratégia para você começar a se organizar para conseguir estar mais presente nas suas interações. OK? Segundo passo então, observe. Muito mais do que as palavras, a gente também precisa observar aquilo que não é dito.
Tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Califórnia que diz o seguinte: dentro de um processo de comunicação, somente 7% daquilo que a gente retém está relacionado às palavras que foram ditas. 38% está relacionado ao tom de voz. E 55% está relacionado à linguagem corporal. Então, imagine, se você não está presente dentro da interação, você não consegue, às vezes, nem reter 7%, porque mesmo ouvindo, lembra, né? Ouvir é só captar os sons. Mesmo que você está ouvindo, nem sempre você vai conseguir captar tudo que a pessoa está te falando. Então, olha o quanto que as interações, elas ficam prejudicadas se você realmente não estiver observando a pessoa. E para que você observe, você precisa estar presente, você precisa estar atento, né? Então, os sinais não verbais, eles são tão importantes quanto aquilo que está sendo dito. É importante a gente tentar prestar atenção no que está por trás da fala do nosso colaborador. O que está levando ele a pensar dessa forma? O que ele talvez está querendo dizer que ele não está conseguindo verbalizar através das palavras, mas percebe através do tom de voz dele. Ele está com um tom de voz muito acelerado, talvez muito nervoso. Como que está a linguagem corporal? Ele mudou de coloração no momento que foi falar contigo, ficou vermelho diante de uma situação, ele está gesticulando muito, está muito agitado com relação àquele tema que ele está trazendo, ele está emocionado. Quais são as emoções que estão por trás da fala da pessoa? Isso vai te ajudar muito a captar informações que são muito relevantes para o teu processo de escuta. Ok? Terceiro passo, então. Silencie a sua mente. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você estava interagindo com alguém, a pessoa estava falando com você e ela nem mesmo terminou de falar e você já tinha uma resposta para dar para ela? Ou quantas vezes durante uma conversa você percebeu que enquanto a pessoa estava falando, a tua mente foi lá para um outro mundo, você já estava pensando na reunião que você vai ter com o seu gestor na sequência, você lembrou de algum trabalho que você esqueceu de fazer no início do dia, você lembrou de algum compromisso que você vai ter, que você não se organizou para isso. A nossa mente, ela viaja, né? Por isso que é tão desafiador nos manter conectados totalmente, porque a nossa mente é muito acelerada, os nossos pensamentos são muito acelerados. Mas quando a gente percebe que isso acontece dentro da nossa mente, a gente precisa parar, trazer o pensamento de volta, considerar que não, o que está acontecendo agora aqui na minha mente não é importante, isso vai me atrapalhar. Deixa eu trazer a minha mente de volta aqui e para o agora. Isso é um exercício, isso é prática, é um músculo que precisa ser exercitado. Então, é com a prática que você vai conseguir desenvolver isso aqui, né? As questões aqui que eu acabei de falar, e tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se a sua mente agarra você o tempo todo com o seu barulho, como que você acha que vai ser a sua capacidade de escuta? Quando a gente está aqui cheio de diálogos internos, falando com a gente mesmo, qual é a nossa capacidade real de conseguir escutar a outra pessoa na essência? Fica difícil, né? É muito mais desafiador. Vamos lá, quarto passo, então. Não interrompa e não faça comparações. Quantas vezes você já tentou falar alguma coisa que era extremamente importante para alguém e a pessoa foi lá e pá, te interrompeu? Não, porque isso que você está dizendo não faz sentido. Ou, não, já sei o que tu quer dizer, pode falar, aonde que tu quer chegar com esse assunto. Sabe quando acelera o processo e quando não deixa a pessoa terminar o raciocínio? Interromper mostra o quanto você não está conectado com a pessoa, o quanto você não está praticando a escuta empática. Então, o foco, lembre-se, o foco ele sempre tem que estar na pessoa. Não traga a atenção para você. O momento que a pessoa está ali falando com você, você precisa estar realmente conectado com ela. E isso faz com que você não interrompa o raciocínio dela. Você deixa ela falar, deixa ela concluir o que ela quer te dizer, para depois você poder ajudá-la com algumas perguntas de reflexão, que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Mas o foco aqui é que tem que estar na pessoa a sua atenção, tá?
E a questão das comparações, por que a gente precisa evitar a comparação? Porque quando existe um fato, para um mesmo fato, podem existir diversas interpretações. E por que isso acontece? A forma como cada um de nós interpreta o fato está relacionado com as nossas experiências e com a nossa forma de ver o mundo. Então, um fato que para você talvez possa ser irrelevante, para outra pessoa pode ter um impacto e um significado muito grande. Então, quando você traz alguma história sua em relação àquilo que a pessoa está te falando, isso pode ser muito arriscado, porque você está meio que jogando no mesmo balaio as experiências, quando são experiências completamente opostas. Você pode estar amenizando talvez uma intensidade do que a pessoa viveu, comparando a uma situação sua que para você não foi tão relevante assim. E isso pode passar a sensação para a pessoa de que o que ela está trazendo não é muito importante para você e que você não está dando essa devida importância porque você talvez minimizou aquele fato, a relevância que para ela tinha aquele fato. Então, por isso, quando a gente fala em escuta empática, a gente evita qualquer interrupção e qualquer comparação. Ok? Vamos lá, quinto passo. O quinto passo é um dos mais desafiadores de todo esse processo aqui. E por que ele é tão desafiador assim? Deixe o julgamento de lado. Né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Por que ele é tão desafiador? Porque o processo de julgamento, ele faz parte de um processo natural da nossa mente. A nossa mente, toda a experiência que a gente passa, todo fato que a gente olha, através dos nossos canais sensoriais, a gente colhe percepções em relação àquele fato. Então, a gente automaticamente colhe dados, colhe informações, seja através da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, enfim, dos nossos canais sensoriais, tá? Então, automaticamente, quando eu estou diante de um fato, eu percebo esse fato. E o que acontece logo na sequência? Eu interpreto esse fato, eu julgo esse fato. E como que eu julgo esse fato? De acordo com a minha visão de mundo. Então, eu faço suposições baseadas nos meus mapas mentais, nas minhas experiências, naquilo que eu acredito, naquilo que para mim é uma verdade, com as minhas lentes de mundo, né? E eu faço isso de uma forma automática. Então, percebe, deixa eu pegar o mousezinho aqui. Esses dois pontos aqui, eles são processos automáticos da nossa mente. A gente não percebe muitas vezes que a gente está fazendo isso, isso é natural. Então, não tem como eu dizer para vocês, não julgue. Na verdade, quando eu digo aqui, deixe o julgamento de lado, na verdade gerencie a ação que você vai ter em relação ao seu julgamento, porque isso sim a gente tem controle. Então, esses dois fatos iniciais, eles realmente não estão sob o nosso controle. Mas o terceiro fato, que é a gente emitir um comportamento, a gente reagir diante desse nosso julgamento, sim. Aqui a gente tem controle. Então, é aqui que a gente precisa atuar. Então, dentro de uma interação, quando a pessoa está nos contando algo, é natural que vai vir algum pensamento seu, é natural que vai vir alguma experiência sua. E o que pode acontecer? A pessoa começou a falar e automaticamente tu associou aquela fala com alguma experiência que tu teve ou com alguma crença que tu tem em relação a isso. E você cria um preconceito em relação à fala da pessoa. E aí, como que tu pode reagir? Tu pode se fechar para a escuta. E a partir dali, a tua mente começa a viajar por todas as outras coisas que você tem a fazer e você não escuta mais. Ou você pode interromper, como a gente falou, você pode interromper a pessoa na hora e falar, não, mas isso não é uma verdade. Isso que você está falando não faz sentido algum. Não faz sentido para quem? Para você, realmente talvez não faça sentido, mas para a pessoa faz todo sentido, ela está te falando isso. Então, o que a gente faz com o nosso julgamento é o que está no nosso controle
e é onde a gente precisa se policiar e se gerenciar. Então, toda vez que você perceber que você julgou, no momento que você julga, silencia sua mente, volta lá para o nosso passo de silenciar a mente. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a pessoa e deixa eu tentar compreender. Compreender o raciocínio dela, compreender as motivações dela, tentar ouvir, escutar, na verdade, de acordo com a visão dela de mundo. O que ela está querendo trazer? Olha que super oportunidade que é essa de você conseguir enxergar um fato sobre uma outra perspectiva totalmente diferente que talvez você não teria. É aqui que entra muitas vezes as oportunidades que a gente tem, às vezes, de achar uma solução para algum problema que a gente não consegue de jeito nenhum achar. E aí vem um colaborador nosso, começa a nos falar alguma coisa, e se eu tenho alguma crença muito forte em relação a isso, eu corto, eu paro ele, eu interrompo ele, e eu não dou a oportunidade para ambos chegarmos, talvez, a uma conclusão, a uma resposta que a gente está procurando. Então, a gente perde muita oportunidade aqui. Então, no momento que a gente escuta e consegue gerenciar o nosso julgamento, a gente dá a oportunidade de enxergar o mundo através da visão da outra pessoa. E isso é incrível. Observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. E é realmente muito desafiador, mas é extremamente possível. Começa a prestar atenção enquanto você estiver nas suas interações, como que funciona o seu processo de julgamento, e no momento que ele vier, silencia a tua mente e continue prestando atenção na pessoa. Ok? Vamos lá para o sexto passo, então. Esclareça o que foi dito e faça perguntas de reflexão. Uma grande estratégia para você validar a sua compreensão em relação ao que está sendo dito é você fazer a técnica de parafrasear. O que é parafrasear? É você repetir o que o outro está dizendo com as suas palavras. Então, no momento que a pessoa estiver falando, no final, né, que ela terminar de falar, você pode dizer o seguinte: olha, o que eu estou entendendo então é que X, Y, Z. Ou o que eu estou ouvindo que você está me dizendo é X, Y, Z. Isso faz com que, além de você validar a sua compreensão em relação ao que você está escutando ali, você ajuda a pessoa também a se escutar. Porque muitas vezes a gente fala e não se escuta. E aí, quando uma outra pessoa faz esse exercício com a gente, ela nos dá a oportunidade de a gente refletir sobre o que a gente está falando e perceber se a gente realmente está conseguindo verbalizar aquilo que a gente está querendo dizer. Então, ela ajuda tanto na sua compreensão, quanto também para a pessoa se escutar e perceber se ela está conseguindo verbalizar aquilo que ela está querendo dizer. E uma outra coisa que você pode fazer é fazer perguntas de reflexão. Mas, Luciana, a gente não está falando de escuta empática? Sim, estamos falando de escuta empática. E escuta empática, lembra, não significa você ficar em silêncio a conversa inteira e ficar só sinalizando com a cabeça. Tô te ouvindo, tô entendendo. Não, no momento que você faz perguntas de reflexão, você está demonstrando o quanto que você está conectado com a pessoa e você tem a oportunidade de aprofundar ainda mais a sua compreensão em relação àquilo que está sendo dito. Então, no momento que tu começa a perguntar coisas que estejam relacionadas ao que a pessoa está te trazendo, você começa a compreender ainda mais como que é a visão daquela pessoa sobre o ponto. Por exemplo, alguns exemplos de perguntas aqui. O que isso que você está me dizendo significa para você? Porque lembra, né? A gente faz as nossas análises, os nossos julgamentos de acordo com os nossos mapas mentais, de acordo com a forma como a gente vê o mundo. E no momento que a pessoa traz algum fato para a gente, é importante que eu entenda o que aquele fato significa para a pessoa, para que eu entenda as motivações, para que eu entenda as razões daquilo que ela está trazendo. Outra pergunta, quando você fala X, né? O que você está querendo dizer com isso? Ou como que você se sente em relação a isso que você está dizendo? Explore o pensamento, os sentimentos, as emoções, as razões, as motivações. Desde que você direcione essas perguntas para aquilo que a pessoa está falando e que a sua intenção seja compreender ainda mais, explorar ainda mais aquele assunto. Ok?
E por fim, então, o sétimo passo é peça permissão para dar a sua percepção em relação àquilo que está sendo dito. Nem sempre as pessoas elas falam porque elas querem receber um conselho, elas querem receber um direcionamento. Muitas vezes elas querem só ser escutadas, só ser compreendidas. E muitas vezes a gente chega já falando, não, mas eu acho que você tem que fazer assim, eu acho que esse aqui é o melhor caminho para você, eu acho que o que você está pensando está errado. Eu já trago de novo, né, a minha percepção e a forma como talvez eu resolveria aquele assunto. Então, no momento que você pede permissão para trazer a sua percepção em relação àquilo que você ouviu, você já tem uma abordagem muito mais assertiva e você demonstra o quanto que você esteve atento durante o processo inteiro de comunicação e que, além disso, você também quer dar a sua contribuição. Então, você pode falar o seguinte: eu posso te dar a minha percepção do que eu ouvi. Olha como é diferente, né, do que simplesmente eu chegar dizendo o que eu acho sobre determinado assunto. É a minha percepção, é a forma como eu interpretei aquilo que você falou. E você pode ajudar a pessoa a chegar em alguma ação também. Então, você pode falar, o que você gostaria de fazer em relação a isso? Às vezes ela te traz um problema, né? Você pode perguntar o que você gostaria de fazer em relação a isso. Você ajuda ela a pensar e ajuda ela a tomar alguma ação que vá ajudá-la. E você também pode se colocar à disposição. Você pode fazer isso perguntando, você gostaria da minha ajuda em algum ponto? Posso te ajudar de alguma forma? Então, no momento que a gente usa da permissão, tanto para trazer a nossa percepção em relação àquilo que a gente escutou, quanto para nos colocarmos à disposição, a gente demonstra o quanto a gente esteve aberto, o quanto a gente esteve conectado com a pessoa, o quanto realmente a gente se importa com aquilo que ela nos trouxe e o quanto a gente está querendo contribuir. Ok? Bom, gente, a escuta empática, como a gente viu aqui, ela é uma habilidade extremamente poderosa. Ela pode ajudar muito no exercício da sua liderança, no exercício da sua carreira. Ela pode te ajudar a transformar relações. Ela pode te ajudar a estabelecer maior confiança com os seus liderados, com os seus colegas, com os seus superiores, clientes, fornecedores. Ela pode te ajudar a criar maior conexão, ter mais engajamento ainda do seu time. Ela pode te ajudar a encontrar novas soluções e novas oportunidades através da fala de uma outra pessoa. Às vezes você encontra a resposta que você estava procurando. Ela pode muito te ajudar a evitar conflitos, a solucionar problemas, a antecipar soluções. Então, a escuta empática, ela ajuda em diversos âmbitos, não somente no profissional, em todas as áreas da nossa vida, né? Só que a escuta empática, ela não acontece assim. Não é um evento específico que você vai fazer e pronto. A partir de agora, eu sou extremamente habilidoso na escuta empática. Não, ela acontece com prática, com repetição, com consistência. Da mesma forma, quando a gente vai para a academia e a gente está buscando, né, entrar em forma, estar mais saudável, quando a gente vai no primeiro dia, a gente vai lá, faz um monte de exercício, volta para casa, se olha no espelho e não vê nada, né? Vai no segundo dia, faz exercício, olha no espelho e não vê nada. E no terceiro a mesma coisa, e no quarto a mesma coisa, até que chega um momento que a gente consegue ter essa percepção. E com a escuta empática não é diferente. Não vai, eu não sei te dizer o momento exato que você vai se perceber como um bom ouvinte, um melhor ouvinte, mas isso vai acontecer na medida que você praticar e que você mantiver a sua consistência. Então, faça isso de uma forma repetitiva, que você vai ver os resultados que essa habilidade vai te trazer, seja na tua carreira, seja na tua liderança, no teu negócio, seja nas tuas relações como um todo, em qualquer área da sua vida. Ok? Bom, gente, para a gente finalizar, eu tenho duas práticas que eu queria propor para vocês. Primeira, eu trouxe aqui um assessment que foi feito pela Harvard Management Mentor, que mede o nível da sua escuta. Então, você vai responder aqui algumas questões, lá no final você vai somar essas pontuações e ele vai te dizer como que está a sua escuta nesse momento.
preenche lá esse questionário e faça essa autoavaliação. Depois, o desafio que eu queria te propor é o seguinte: durante essa semana, escolha uma pessoa do seu convívio que você veja diariamente e pratique com esta pessoa os 7 passos da escuta empática. Se observe em cada um desses passos, em cada interação que você tiver com essa pessoa, se observe em cada um desses passos e exercite cada um deles. E depois que essa semana finalizar, você volta e refaz a tua avaliação. Ou olha lá para os 7 passos e se reavalia dentro daqueles 7 passos. E percebe a evolução que vai ter a sua escuta. Tá bom? E além disso, tem mais um presentinho para você. Vou deixar aqui também para vocês acessarem esse infográfico. Eu fiz com muito carinho para que vocês tenham aí em mãos, um lugar bastante acessível, os 7 passos para que vocês possam estar sempre em contato com ele, sempre lembrando de exercitar. Ok? E para encerrar, eu trago essa frase aqui do Daniel Goleman, que diz assim: quem escuta percebe até o silêncio, até o gesto mais sutil de quem está à sua frente. Porque falar é uma necessidade, mas escutar é uma arte que nem todo mundo domina. Eu desejo verdadeiramente que você comece a praticar a escuta empática e que você perceba nas suas relações e nos seus resultados a potência que essa habilidade tem. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção, por estar aqui com a gente nesse curso. Foi um prazer poder participar e poder dividir com vocês esse conteúdo. Tá bom? Eu deixo aqui os meus contatos. Fiquem muito à vontade, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se quiserem conversar mais a respeito, meus contatos estão aqui e eu estou totalmente à disposição para a gente poder conversar. Tá bom? Obrigada e até mais.